Olá, sexto ano! Seguimos com a nossa aula de redação. Conforme a professora já tinha informado para vocês, uma semana nós vamos fazer produção textual, a outra semana nós vamos conversar um pouquinho sobre a leitura do Pequeno Príncipe, certo? Então, nesta semana, nós vamos voltar a olhar com carinho para o Pequeno Príncipe. Conversei com vocês naquela aula e vi que algumas pessoas ainda não começaram a fazer a leitura. Outros já tinham me avisado até que já tinham terminado a leitura, outros me mostraram os seus livros. Muito bem, é por aí que tem que ser, né? A leitura não pode ficar paralisada, porque o nosso bimestre está correndo e nós temos que terminar todo o nosso trabalho em relação ao livro do Pequeno Príncipe. Tudo bem? Então, você já tinha que me entregar 2 redações por escrito, que foi aquela primeira da carta e a tia já tinha passado a segunda, que era do infográfico, que foi a da aula anterior. Então, nesta aula, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro do Pequeno Príncipe, não contar a história, porque senão você não vai ler. Tinha dado para vocês também aquela dica em que não que substitua a sua leitura do livro, de jeito nenhum. Mas se de repente você já leu o livro, mas quer entender com outros olhos, quer aprofundar ainda mais, eu deixei também a dica do filme. O filme não é o retrato exato do que acontece no livro, porque tem uma história ainda por trás do relacionamento com uma outra menina que encontra o aviador. Mas este livro serve para que a gente entenda também algumas coisas que traz no livro do Pequeno Príncipe. Então, como nós vamos fazer esta aula? Vocês perceberam que ao ler, o Pequeno Príncipe, ele se encontra com diversas pessoas pelos planetas que ele vai passando, não é? Então, vamos trazer nesse vídeo aqui para vocês algumas dessas pessoas, dessas situações, desses desenhos em que o livro traz na ilustração. Só que como são muitos, nesta aula a tia só vai falar de alguns itens e deixa os outros itens para depois, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua leitura, pode começar para que você não venha ficar perdido quando a tia começar a conversar sobre os assuntos do Pequeno Príncipe. Tudo bem? Vamos começar aqui a falar pelo piloto, que é o personagem que mais se relaciona com o Pequeno Príncipe. Aquele piloto que foi desencorajado quando ele era criança e fizeram com que ele desistisse de todos os seus sonhos. Que mensagem este relacionamento com o piloto será que o livro do Pequeno Príncipe quer trazer para mim? O piloto simboliza a atitude de resistir e lutar pelos seus sonhos. O segundo relacionamento é do Pequeno Príncipe com a Rosa, a única rosa que existia em seu planeta. A rosa que era para aquele Pequeno Príncipe a manifestação do amor, um amor puro, um amor simples, um amor que o deixava livre, porque ela era apaixonada pelo Pequeno Príncipe, mas mesmo assim ela não o deixou prisioneiro naquele planeta, muito pelo contrário. O amor da flor era tão grande que ela permitiu que ele fosse embora. E depois de um tempo, com tanta saudade daquele amor por aquela flor, este Pequeno Príncipe resolve voltar ao seu planeta. Que relacionamento lindo, que mensagem bonita ele traz através dos cuidados com uma única rosa. A rosa representa o amor que deve ser cultivado e regado em nossas vidas. O terceiro encontro se dá com a raposa,
É muito comum quando a gente fala do Pequeno Príncipe, a gente encontrar por aí, né, desenhos dele com a raposa. Justo uma raposa? Sim, aquela raposa tão repentina, tão misteriosa, que faz questão de desejar a amizade do Pequeno Príncipe. E ela consegue, e eles se tornam amigos, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo, mas para aquela raposa, o que valeu a pena era a sinceridade daquela amizade, é ter sido cativada e ter deixado se cativar pelo amor daquele Pequeno Príncipe. A raposa, ela traz a lição de amizade, que traz sabedoria, ensinando lições valiosas. Este quarto não é bem um personagem que se relacionou com o Pequeno Príncipe. É uma determinada situação, mas até mesmo através desta situação, no livro traz a ilustração desta situação, serve para que a gente perceba o que existe por detrás desta simulação, né? O livro do Pequeno Príncipe, ele é praticamente textos sendo feitos em parábolas, ou seja, existe uma história, existe um motivo pelo qual está acontecendo alguma coisa, além das palavras que estão escritas aqui. E deste encontro eu vou falar para vocês, não encontro que eu tinha dito, de uma situação que era o momento em que o aviador desenha um carneiro e uma caixa. Momento estranho aquilo, né? Pedido diferente que o Pequeno Príncipe faz para o aviador desenhar um carneiro. Mas se você ler o livro, você percebe que o aviador tentou uma vez, tentou outra vez, tentou várias vezes, só que o desenho daquele carneiro nunca ficava perfeito. O aviador percebia que aquele carneiro não estava saindo tão bonito quanto ele desejava ter um carneiro naquele planeta dele. E aí, sabiamente, o que ele fez? Ele desenhou uma caixa, porque a caixa ele sabia que ia ficar bonito no desenho dele. E aí ele disse para o Pequeno Príncipe que aquela caixa era uma caixa onde o carneiro estava dentro. E o Pequeno Príncipe acreditou. Por que o Pequeno Príncipe acreditou? Para isso, ele precisava utilizar muito bem a sua imaginação. Então é por aí que o Pequeno Príncipe vem nos trazer um ensinamento em relação à caixa e em relação ao carneiro. A caixa simboliza a imaginação, capaz de ajudar a contornar os problemas do dia a dia. Este próximo também não é um personagem, é um desenho que ele utilizou. Que desenho foi esse? Um outro desenho feito pelo aviador. Lembra quando era criança, ele desenhou um chapéu? Ou era um elefante? Ou era uma cobra que havia comido o elefante? Lembra quando ele fez um desenho e aí pediu para que o adulto dissesse qual era aquele desenho e o adulto respondeu para ele uma coisa totalmente diferente do que ele havia pensado? Então, aquele elefante, que na verdade para ele era um elefante dentro de uma jiboia, também tem um porquê de estar nesse livro. Ele também traz um ensinamento em relação a este simples desenho que aquela criança havia feito e que tinha sido tão criticada por aqueles adultos. Um desenho de um elefante dentro de uma jiboia, dentro deste livro do Pequeno Príncipe? Tem alguma coisa por trás? Tem sim. Olha só. O desenho do aviador nos ensina que nem sempre tudo aquilo que nós vemos é a realidade. E o último personagem que nós vamos trazer aqui para vocês, esse de fato é um personagem sim, o primeiro que ele encontra no planeta em que ele vai visitar, né? No primeiro planeta, na verdade, que ele encontra,
é um rei. Alguém já chegou nessa parte do livro? Então, este rei era um rei completamente mandão. Mas também ele só tinha que mandar nas coisas ao seu redor. Não tinha ninguém para que aquele rei viesse a dar alguma ordem. Quando ele viu o pequeno príncipe adentrando o planeta dele, beleza, fisguei aquilo que eu queria. Aquele rei se viu no direito de se apoderar daquele pequeno príncipe e queria dar ordem, queria mandar o pequeno príncipe, inclusive, ficar no seu planeta. Só que o pequeno príncipe não obedeceu. Ele era mandão sim, mas ele era uma pessoa de um coração enorme. Tanto é que não fez com que o pequeno príncipe ficasse no planeta dele. Não. E sabe a mensagem principal que ele vinha nos trazer? Este rei? Ele só exigia das coisas ao seu redor aquilo que aquelas coisas pudessem dar. Era estranho, né? Mas muitas vezes a gente age totalmente o contrário deste ensinamento deste rei. A gente exige que a pessoa faça alguma coisa da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nem se importa, ao menos, se aquela pessoa é capaz de fazer isso, porque a nossa vontade está em primeiro lugar. Mas este rei, solitário e mandão, que vivia neste planeta, ele tinha esse sentimento. Ele só exigia das pessoas aquilo que as pessoas ou as coisas pudessem lhe dar. E assim ele vivia mais em paz. O rei nos ensina que só podemos exigir de cada um o que cada um de fato pode dar. Vejam cada cena linda. Viram aí então essas seguintes mensagens, estas frases para nos chamar a atenção, porque às vezes a gente passa pela nossa leitura, mas a gente não presta atenção àquilo que muitas vezes a gente lê. Então, através desse vídeo, de repente, deu para você se lembrar de alguma frase, ou espero que ela tenha chamado a sua atenção para alguma coisa. Se você não lembra em que contexto foi falado alguma dessas frases, vale a pena retomar a leitura, procurar a página, quem foi que falou aquela frase, em que contexto falou aquela frase, para que foi dito aquilo ali, o que tinha por trás da mensagem daquela frase. Então, continuem a leitura de vocês, saboreiem este livro, saboreiem este livro, e em breve nós estaremos fazendo a conclusão dele. Tudo bem? Ótima leitura para vocês!